Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Araruna Cast. Estou aqui do lado da minha digníssima, minha host e rosto desse podcast, Larissa Araruna. Eu sou o Márcio Araruna, sou neurologista e hoje a gente vai bater um papo sobre uma doença, né? Bem interessante. Sim. A gente vai falar sobre o quê? Olá, queridos, bem-vindos. Gente, hoje o tema da live vai ser sobre enxaqueca. Então, se você sente dor de cabeça frequente e acha que é normal, quantas pacientes minhas falam, doutora, eu sinto dor de cabeça sempre, aquela dor aqui na frente, piora com a luz, não sei o quê, e é comum, assim, acho que é normal. Então, essa live é pra você, na verdade, esse podcast é pra Esse você, podcast é para pra você. te falar que não é normal. Então, você vai entender por que isso acontece e que sim, tem formas, tem estratégias de se curar, não tem? Exato. E pra você entender quais são os mecanismos que levam a esse quadro de dor e você conseguir agir em cada uma dessas raízes, arrancar essas raízes e ter mais qualidade de vida, gente, porque uma vida com dor de cabeça ninguém merece. Então, doutor Márcio, conte pra O nós. episódio que foi sobre obesidade foi o seu episódio, né? Da sua área. Agora esse é da sua Agora é um área. pouco mais da minha área, falando sobre cérebro, sobre emoção e comportamento. Então, vamos lá. Acho que hoje você vai Eu ser a vou te minha entrevistar. entrevistadora. Se prepare. Então As tá. perguntas são cabeludas. Pois pode mandar as perguntas cabeludas aí. Querido, seguinte. O que é enxaqueca? O que eu posso definir? Porque tem várias dores de cabeça. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, não é isso? Exato. Na época que eu tinha estudado sobre dor de cabeça, eu sabia que tinha mais de 200 tipos. Ainda continua? Exato. E enxaqueca é só um tipo desses 200 tipos. Então conta pra gente qual é a diferença de cefaleia, que é a dor de cabeça, para enxaqueca. A enxaqueca ela é um tipo de cefaleia, não é? Então, cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça. Então, toda enxaqueca ela é uma cefaleia, mas nem toda cefaleia é uma enxaqueca, porque como você mesmo falou, existe mais de 150 tipos, mais de 200 tipos de dor de cabeça. As dores de cabeça a gente chama de cefaleia, então todas as vezes que eu falar o nome cefaleia, entenda como sendo dor de cabeça, tá? A cefaleia, ela é um grupo de doenças que se caracterizam por dor no segmento cefálico, não é? Existem dores que tanto envolvem a cabeça em si, quanto existem dores que envolvem também a face. E aí a gente tem as classificações e a enxaqueca ela é apenas uma dessas doenças. A cefaleia, eu posso classificar ela em dois grandes grupos. Existe a cefaleia primária e existe a cefaleia secundária. Então, o que é isso? Isso é algo bem importante, né? Todo paciente que chega no consultório, uma das perguntas que o próprio médico ele está se fazendo é: será que eu estou diante de uma cefaleia primária ou secundária? Por que isso é importante? Porque a cefaleia secundária, como o próprio nome diz, é uma dor de cabeça. O nome cefaleia não é dor de cabeça? Então, é Sim. uma dor de cabeça secundária. Aí agora a próxima pergunta: Há algo. a quê? A algo, alguma coisa. Então, um exemplo bem simples, tipo uma pessoa que tem dengue, tá com dengue. Dengue tem febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça da dengue é uma dor de cabeça secundária. Uma dor secundária é uma infecção. Porque eu tô com uma infecção, eu tenho dor de cabeça. Uma pessoa que tem um câncer na cabeça, a pessoa ela tem uma dor de cabeça por conta do câncer. Uma pessoa que tem uma meningite, ela tem dor de cabeça por conta da meningite. Então, a cefaleia secundária a algo. Agora, a cefaleia primária é aquela coisa. Tipo assim, a gente pesquisa a causa e não chega numa causa. A gente faz exame de imagem, o exame de imagem está absolutamente normal. A gente examina o paciente, o exame neurológico ele é praticamente normal. Então é uma dor que ela é primária. A dor ela faz parte de uma doença que ela não tem uma causa secundária. Ela é a própria doença, ou seja, está relacionado com o funcionamento do cérebro. E quando o médico chega no entendimento de que ele está diante de uma cefaleia primária, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que aquela doença, como fala aqui no Ceará, nem vai matar, nem vai alejar. Ou Sim. seja, é uma doença que ela não é grave, ela acaba sendo grave do ponto de vista de quebrar a qualidade de vida da pessoa, né? Fazer a pessoa ter uma qualidade de vida ruim, né? Tipo, Mas não que é secundário, tipo, a um tumor, não é uma a um doença secundária, uma câncer, doença inflamatória, inflamatória, a infecciosa. uma
uma arterite, a uma dissecção, enfim, a coisas potencialmente mais graves. Então, quando a gente chega nesse entendimento de que a gente está diante de uma cefaleia primária, o médico fica mais tranquilo. Ou seja, ele vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, enxaqueca seria uma cefaleia primária. A enxaqueca, ela é uma cefaleia primária. É a mais comum? Não, Não. Fale qual é a mais comum para as pessoas. não é a mais comum. E assim, também diferencie a tensional, acho que você vai falar, né, da enxaqueca. Exato, exato. O tipo de dor de cabeça mais comum, inclusive, é a segunda doença mais comum do mundo. Você sabe qual é a doença mais comum do mundo? A mais comum, a mais de todas? A mais de todas. Qual é a doença mais comum do mundo? O que é que você acha? Super comum, super comum. Doença assim, super, super comum. Tá sendo obesidade, né? Vai se tornar já já. Não, tem coisa mais comum. Não. Cárie dental. Ave Cárie Maria. dental é a doença mais comum do mundo. A É segunda mesmo? doença mais comum do mundo é a Cefaleia cefaleia tensional. A dor de cabeça mais comum é a cefaleia primária, é a tensional. Só que por que a gente não vê tanto no consultório? Porque ela atrapalha pouco a qualidade de vida. A cefaleia tensional é aquela dor de cabeça normal. Ou Sim. seja, você tem dor de cabeça? Eu tenho dor de cabeça normal. Aquela dor de cabeça que todo mundo tem, doutor. Eu tomo remédio e a dor vai embora. Essa é a cefaleia tensional. Então é uma dor de cabeça que ela mexe pouco com a qualidade de vida. Então, por mexer pouco com a qualidade de vida, a pessoa não vai faltar ao trabalho por conta disso, a pessoa não fica acamada por conta disso, a pessoa não vai no pronto-socorro por conta disso. Então, as pessoas acabam não procurando o É o caminho do leite? Não sei, é o caminho... Tá passando aqui um sino, barulho igual a aqui, vaca não sei se com o o caminho do microfone captou. Sim. Mas Não enfim. precisa cortar não, tá? Pode Então deixar. a cefaleia tensional, ela é a cefaleia mais comum. A enxaqueca, ela é a rainha das dores de cabeça, né? Sim. Porque é uma dor de cabeça que ela não é só dor de cabeça. Tem muito mais coisa por trás. Então, conta pra gente quais os aspectos biológicos, primeiro, e os comportamentais relacionados à enxaqueca em si. Mas antes disso, você não diferenciou a tensional da enxaqueca. Aqueles sintomas clássicos. Tá. Otofobia, fonofobia, não sei o que. Você percebe aí pelo TDAH dela que ela faz 4 perguntas ao mesmo tempo e voltando na pergunta anterior para depois eu pensar na minha pergunta lá da frente, né? Vamos lá. Mas porque você não respondeu incompleto, Tá. Anjo. Não pode ser A incompleto. diferença de uma cefaleia da tensional da enxaqueca. A cefaleia tensional, como eu falei, causa bem menos impacto. A cefaleia tensional, ela é uma dor que ela tende a ser dos dois lados da cabeça, tende a ser de baixa intensidade. É uma dor que, em geral, ela é apertando a cabeça, um peso, a pessoa tem a sensação de um peso na cabeça, uma sensação de opressão. Ela responde mais facilmente ao analgésico, não tem vontade de vomitar, não vem com vômitos, não vem com aversão à luz, nem aversão ao barulho. Já a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça de alta intensidade, moderada a elevada intensidade. A dor, ela tende a ser lateralizada, tende a ser pulsátil, então é uma dor que o coração é como se estivesse batendo dentro da cabeça. Essa dor, ela vem junto com ânsia de vômito. A pessoa fica com aversão à luz, então ela apaga as luzes da casa, ela coloca um pano no rosto, ela tenta ficar num quarto escuro, silencioso, porque o barulho incomoda muito. E é uma dor de cabeça que dura horas, a dias. Pode durar de 4 até 72 horas, até 3 dias. Pode durar até mais. Quando passa disso, a gente já está no estado de mal enxaquecoso. Então já tem a necessidade de ter umas mudanças de estratégia de medicação para a gente fazer o paciente sair da crise. Mas é uma dor de cabeça que ela impacta muito na qualidade de vida. Isso é o mais importante. Não é só a dor de cabeça. A dor de cabeça da crise é o momento da dor. Mas antes da crise, depois da crise, o cérebro daquela pessoa funciona de forma diferente. Quem tem enxaqueca. É como se a qualidade de atenção, o nível de atenção dela está mais baixo. Então ela chega no consultório dizendo assim, doutor, minha memória não está mais funcionando. Na verdade não é a memória, é a atenção. Porque é como se a mente dela tivesse lesada. Ela tem dificuldade de se concentrar, ela tem dificuldade de focar, ela tem dificuldade de fazer os trabalhos dela, porque ela está desatenta, ela nem está tendo dor ainda, tá? Aí ela começa a ter o quadro de dor com todos esses comemorativos e depois da crise ela ainda continua com o cérebro funcionando de uma forma diferente. Inclusive, um parênteses, naquele período pré-crise, ela pode ter uma fissura pro chocolate. E durante muito tempo a gente ficou imaginando que o chocolate ele era um gatilho. Então, porque existe essa associação, comi chocolate e tive crise no outro dia. Na verdade, era um pré-crise. O hipotálamo dela já estava funcionando de uma forma diferente. Já estava Por inflamado, conta disso, provavelmente. Será que já não estava é? no processo de inflamação. É. Por conta disso, ela gerou o desejo por chocolate, ela teve um craving, ela come chocolate e ela já está no período pré-crise. E aí vem a crise posteriormente. Então, alguns estudiosos
trouxeram essa teoria de que, na verdade, o chocolate ele não era um gatilho, ele era meio que um sinal de que a pessoa já estava numa fase de pré-crise, que aquele hipotálamo dela não estava funcionando bem. Sim. Porque ele já ia entrar numa crise em Uhum. questão de horas a dias, tá? Qual é a próxima pergunta mesmo? Isso tu diferenciou, né? Tu Diferenciei. falou aspectos biológicos já, né? Já, Que é processo pouquinho. inflamatório. Tem uma relação Forma- direta com o processo inflamatório, então é uma cascata de alteração neurofuncional. O neurônio está funcionando de forma diferente, neurotransmissores, sinalizações estão funcionando de forma diferente no cérebro. Existe liberação de citoquinas inflamatórias, de processo inflamatório acontecendo no cérebro. É por isso que uma pessoa que tem enxaqueca, qualquer dor de cabeça, mas principalmente enxaqueca, ela tende a cometer um erro super comum. Qual é o erro? É tipo assim, ela entra na crise. Aí ela diz, eu vou tomar aqui esse comprimido, mas eu vou esperar um pouquinho, eu vou tomar um banho, eu não vou tomar agora, tá? A dor de cabeça tá desse tamanhozinho. Aí ela diz, eu vou esperar, não vou tomar o comprimido agora, eu vou esperar melhorar a dor. Aí a dor que era desse tamanho, agora tá desse tamanho. Aí é que ela diz, então agora eu vou tomar o remédio. Na verdade tá errado. Já se Quando a dor instalou. estava desse tamanho, o processo de inflamação e de transformação neuronal, de alteração neuronal, já começou. É uma cascata, é uma fogueira que está crescendo. Então eu tenho que abortar aquele processo inflamatório. Se eu não aborto aquele processo inflamatório, ele vai acontecer. Só que quando a fogueira está bem grande, imagina, eu gosto de trazer a seguinte analogia. Imagina um incêndio dentro de uma sala. Imagina que essa sala pega fogo. Você tem um balde de água para jogar. Um balde de água. Começou a pegar fogo no sofá. É melhor você jogar água logo no início que o fogo começou, ou depois que a sala está em chamas. No início. Se a sala estiver em chamas e você jogar um balde de água, não vai fazer diferença nenhuma. Do mesmo jeito, quando a pessoa está com uma crise gigantesca de dor e ela toma o comprimido ali, faz pouco efeito, não vai ter tanto benefício. Então, já pegando um gancho do processo inflamatório, desse processo dessa cascata neurobiológica que acontece, é interessante que os pacientes usem a medicação para dor já no início do processo de dor, tá? A gente tem uma perspectiva de abortar a crise da dor de cabeça. E aspectos comportamentais que podem desencadear essa dor. Porque até então, pelo que você está falando, as pessoas podem entender que a pessoa nasce com enxaqueca e pronto, né? Sim. Que é uma característica dela. Agora, traz aspectos comportamentais que podem gerar, podem ativar essa dor enxaquecosa. Exato. Existem vários aspectos de comportamento que se associam à doença. A gente sabe que a doença ela tende a ser pior em pessoas que estão acima do peso. Olha aí a obesidade e a síndrome Sim. metabólica aparecendo. Pessoas que estão com alteração do metabolismo. E até assim, um contínuo da mesma doença, né? Porque Exato. a obesidade é uma doença inflamatória crônica. Exato, exatamente Gente, por isso. quando o paciente, quando a pessoa está acima do peso, ela está toda inflamada. Não é só o tecido adiposo, não é só o pâncreas, o fígado, é o cérebro também. É o corpo inteiro. Exato. E aí pode desencadear crises de dores. Exato. Uma pessoa que ela tem uma doença inflamatória e ela está acima do peso, o fato dela estar acima do peso, isso já meio que vai alimentar aquela outra doença que também tem um fundo inflamatório. Sim. Então, no caso da enxaqueca, a gente sabe claramente que pessoas que estão acima do peso, elas têm uma tendência a ter uma enxaqueca crônica, uma enxaqueca com uma maior frequência de dor. Então, consequentemente, a qualidade de vida fica pior. O cérebro daquela pessoa funciona de uma maneira bem pior. Então, imagina uma pessoa que está acima do peso, a gente já sabe como é que é o nível de energia dessa pessoa. Sim. Inclusive, a gente consegue ver isso do ponto de vista hormonal. Um homem acima do peso, o nível de testosterona dele é 200, baixo. 300. Ou seja, o nível de energia da pessoa é baixo. O nível de agressividade da pessoa é baixo. O comportamento está alterado. Pra vocês terem noção, um homem jovem tem que ter pelo menos 800 de testo. Exato. E hoje a gente vê, é muito comum, gente, 30 anos com obesidade, com 250, 280, 350. Exato. E que pode até na referência estar normal, mas não está normal para um jovem. Isso é níveis de pacientes mais idosos. E mesmo assim a gente tem hoje o entendimento de que níveis de testosterona dos homens precisam estar otimizados porque simboliza acometimento metabólico também, cardiovascular. A testosterona para o homem é como o estrogênio é para a mulher. Então não é só associado à questão sexual, de libido. É associado, sim,
à saúde metabólica, ao nível de agressividade diante da vida, resolução de problemas, saúde cardiovascular, cerebrovascular, redução do risco de demência. Então, assim, hormônios são extremamente importantes. A E saúde afeta hormonal, a dor de cabeça, no caso. e justamente, a saúde hormonal estando ruim, é mais um gatilho aí para a questão de dor de cabeça, né? De crise Exato. de E aí enxaqueca. imagina uma pessoa que ela tá acima do peso, já tem todas aquelas coisas relacionadas com a falta de energia, de libido, e aí ela começa também a ter pior da dor de cabeça. O cérebro dela já não está funcionando bem. Então, Sim. a capacidade de focar a atenção, de concentração, a capacidade de resolver problemas, tudo isso fica alterado. Maior chance de depressão, maior chance de ansiedade. Isso afeta a autoestima, né? Porque Com você certeza. estava tendo um funcionamento, uma produtividade X, daqui a pouco você tem X menos barra 2 e assim você se sente o quê? Incapaz. Isso é um ciclo vicioso. Exato, é um ciclo vicioso. Então, tipo, e o ser humano ele tem uma incrível capacidade de se adaptar. Esse é um grande Verdade. problema, né? Porque, tipo, a gente acaba... É um grande benefício, porque fez a gente sobreviver durante várias eras. Enfim, quando há mudança climática, quando há uma guerra, o ser humano se adapta. Mas a gente tem um lado ruim também, porque a gente se adapta também à desgraça. Isso. Tem uma analogia que o Flávio Augusto faz, que eu acho super interessante, que ele fala assim, imagina uma pessoa que mora numa condição de vida ruim, na beira de um rio podre, fedorento. Um rio que passa na calçada da sua casa. Sua casa não tem saneamento, você mora num local onde não tem calçamento, tem um rio lá, um esgoto podre. No primeiro dia você está sentindo o cheiro do esgoto, você se incomoda. Um mês você está sentindo o cheiro do esgoto. 3 meses, você já não sente mais o cheiro. Você já se acostumou ao cheiro. Você não tem mais capacidade de sentir aquele cheiro e de se incomodar, do ponto de vista de olfato. Ou seja, o nosso corpo ele se adapta, a gente tem uma incrível capacidade de se adaptar. E as pessoas que estão vivendo com enxaqueca, obesidade, falta de energia, o sono de má qualidade, mas a gente está falando especificamente sobre enxaqueca, essas pessoas, elas é como se elas não tivessem visto a vida com um olhar sem enxaqueca. Tipo assim, eu tô tão imerso naquilo que é como se pra mim o mundo é aquilo. Tipo, falta de energia, falta de libido, dor de cabeça com muita frequência, falta no trabalho, autoestima, irritabilidade. É como se aquilo ali fosse o normal pra ela. Só que quando a gente faz tratamento e o paciente melhora e ele muda os hábitos, que é o mais importante, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, tipo, o impacto que a mudança de estilo de vida traz pro tratamento é gigantesco, é bizarro. Cara, a vida da pessoa vai para um outro patamar. Do mesmo jeito que aconteceu com aquele seu paciente que era obeso. Do mesmo jeito. Então, sim, é uma doença que ela piora muito com a obesidade. É uma doença que piora muito com transtornos emocionais, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, tá? Eu tenho alguns pacientes que é desafiador. Tipo, um paciente que é obeso, tem transtorno de personalidade borderline, tem depressão e tem enxaqueca. Nossa, eu já sei de cara que essa enxaqueca vai ser uma enxaqueca difícil de tratar. Por quê? Porque tem vários comemorativos que vão se associando à doença que vai fazendo a coisa ficar cada vez mais desafiadora, né? Tem casos que realmente são difíceis, mas não é impossível. Então, além disso, tipo, é uma doença que se associa a insônia. Insônia também piora muito a enxaqueca, a alteração do sono piora a enxaqueca. Enfim, várias coisas têm essa associação. E assim, é muito comum as pessoas que têm dor crônica, enxaqueca crônica, abusar de analgésicos. Utilizar. Abusar não no sentido de... Abusar no sentido de Abusar de exagerar. usar em excesso, isso. Sim. Não procura ajuda profissional e aí vão ali tomando, né? Anadol, Lisador, não sei o que, não sei o dipirona, paracetamol e tal, e tal, e tal. Fala pra gente se isso é benéfico ou se isso pode até prejudicar o tratamento da enxaqueca. Ah, tá. Ótimo. É uma excelente pergunta. Qual que é o senso comum, né? O senso comum é as pessoas acharem que a dor de cabeça ela é algo que eu trato com remédio para dor de cabeça. Tipo assim, eu tô com febre, eu uso um remédio para febre. Eu tô com dor de cabeça, eu uso um remédio para dor de cabeça. Só que não tá no senso comum o fato de que essa dor de cabeça ela é apenas um sintoma de uma doença. Então, não adianta você tratar o sintoma sem tratar a doença. Eu gosto de fazer a seguinte analogia que fica fácil de entender. Imagina uma pessoa que está com pus dentro do dente. Uma dor de dente. Pus dentro do dente.
O dente infectou, cariou e a pessoa tá lá, sentindo dor, sentindo febre. Adianta ela ficar usando remédio para dor? Se ela usa remédio para dor, a dor vai passar. Só que logo em seguida a dor vai voltar. Aí ela usa remédio para dor, aí a dor vai passar, mas logo em seguida a dor volta. Por quê? Porque eu não tratei a causa da dor. Qual é a causa da dor? A infecção. Então, o tratamento envolveria, nesse caso, abrir o dente, tirar o pus, fazer um tratamento de canal, usar antibiótico, né? Sim. Aí a dor ia embora. Ou seja, nesse caso do dente, adianta eu ficar usando remédio para tratar o sintoma de dor? Só Não, eu estou mascara. tratando um sintoma, eu não estou tratando a doença. A doença é a infecção no dente. Então eu tenho que realmente tratar a infecção. Do mesmo jeito a enxaqueca. A enxaqueca, ela é a doença. A dor é um sintoma. Então se eu estou usando apenas remédio de dor, se eu estou apenas tratando com dipirona, neosaldina, paracetamol, enxaque, dorona, enfim, Dorflex, eu estou tratando um sintoma, eu não trato a doença. Só que qual que é o grande pulo do gato? É que quanto mais analgésico eu estou usando, mais eu estou mudando o funcionamento do meu cérebro. Eu estou colaborando para aquela disfunção de funcionamento, ela fique se perpetuando. Então, chega no ponto em que a pessoa tem uma característica que é típica. Ele amanhece o dia, ele já está com dor. Por quê? Porque ele passou a noite dormindo, sem usar analgésico. Ele não está usando analgésico na hora da dor, na hora que ele está dormindo. Então, quando ele acorda com dor. Aí ele toma analgésico, aí a dor passa. Aí a dor passa, só que ela volta. Aí ele usa analgésico de novo, a dor passa. Só que ela vai voltar. Aí ele dorme, aí ele acorda com dor. Então, ele fica num ciclo vicioso de usar a medicação, a dor passa, mas a dor certamente ela vai voltar logo em seguida, depois de algumas horas. Então ele começa a abusar do analgésico. Chega um ponto, a coisa fica tão alterada de um jeito, que tem pacientes que eles começam a usar o remédio, mesmo sem ter dor, para evitar ter dor. Tipo assim, o cara foi convidado para um podcast. Aí ele pensa assim, cara, na hora do podcast eu não posso ter dor. Eu não tô com dor agora, mas eu não posso ter dor daqui a 1 hora. Então já vou tomar o remédio agora para eu não ter Como dor. se fosse Entendeu? profilático, né? Ele começa a usar o remédio para tratar, mas do mesmo jeito, imagina que é um dente com pus. Sim. A infecção tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Daqui a pouco a infecção cai no sangue e vira uma sepse. Sim. E a pessoa pode morrer por conta disso. Pode ter um endocardite por conta disso. Enfim. Então, as pessoas que começam a abusar muito do analgésico, elas caem muito nessa armadilha. O problema é que remédio de dor, eu não preciso de receita para comprar. Eu chego na farmácia e compro. Se eu tiver com dor de cabeça, o meu vizinho vai dizer, toma esse remédio. A minha mãe vai dizer, toma esse remédio. E a pessoa vai caindo nessa... Só que elas não têm esse entendimento. Aí, então, elas chegam no consultório tendo dor todos os dias, usando remédio todos os dias. Remédio para dor. O que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo para Tirar fazer os ela melhorar? remédios. Parar de abusar do analgésico. Parar de abusar do E é que é analgésico. o mais difícil, né? Porque envolve... Só que tem outras coisas, né? Não é só isso. Tem várias outras estratégias. E assim, por isso que a informação é tão importante, porque é muito contraintuitivo para o paciente. Eu tô morrendo de dor, vou tirar o remédio que tá mascarando os sintomas, não curando, mas Por dá uma isso que existe um aliviada. risco que a gente sabe desde criança, né? De se automedicar. Sim. A automedicação Olha aí. é um risco, né? É um Sim. risco quando a gente... Então, assim, você achando que estava tratando o seu problema, você estava piorando o seu problema. Então, gente, coisas crônicas, né? Problema de saúde, médico, procura ajuda profissional. Para de ficar inventando coisa da tua cabeça, sabe? Tem que pelo menos uma vez por ano fazer um check-up, ver como é que tá tudo. Sentiu algo que é crônico, não precisa ser algo agudo, né? Um mal-estar ali passa, beleza. Agora, algo que é crônico, repetido. E a ideia é essa, né? Tipo assim, quando o paciente chega pra gente, geralmente o paciente chega todo descompensado, né? A gente glicemia lista, assim, alterada, no nosso pressão prontuário, alta. eles não veem o que a gente tá escrevendo no prontuário, mas no nosso prontuário a gente tá listando, tipo assim, vários problemas. É Então raro. ali a gente traça uma estratégia. Sim, É óbvio que o paciente que chega todo alterado, ele vai ter que voltar com 1 mês, com 2 meses. óbvio. Só que qual que é o objetivo? Depois que a gente conserta tudo, o paciente chega num estágio em voo de cruzeiro. Ele fica voltando 2 vezes por ano. Sim. É igual ir no dentista. A gente vai no dentista quando acumula um monte de problema, o dentista resolve tudo e depois você fica voltando 2 vezes por ano só para fazer limpeza, só para fazer clareamento, só para poder fazer uma manutenção, né? Só que as pessoas têm dificuldade de ter esse olhar. Qual que é o problema? Mas não tem essa dificuldade quando é para o carro, por exemplo, a revisão do carro. Todo ano tá fazendo a revisão do carro. Uau.
Tem gente que não tá cuidando, abrilhantando lá Cuida o do carro. carro, mas não cuida da Então, saúde, isso né? traz muito sobre a mentalidade daquela pessoa, o que Exato. ela vê que tem valor. E aqui a gente não tem como não voltar e não trazer à tona a questão da mentalidade, o quanto que você se valoriza. Porque você pode estar valorizando muito mais tuas posses, teus bens, o que está aparente para os outros, né? O carro, a casa, e quanto você tem valor nenhum. Quantos pacientes, meu Deus, quantos? Tem impérios, tudo muito, sabe, próspero aos olhos dos outros, mas por dentro estão morrendo. Hormônios alterados, a vida emocional no chão. Então, a questão é, vale a pena? Será que não existe um caminho do meio onde você consegue, sim, trabalhar, ser produtivo, prosperar, cuidando de você? Eu te garanto que tem esse caminho. E a Não produtividade, ela vai é para um outro nível, né? Quando outro a gente nível. cuida da Você é saúde. muito mais estratégico, O cérebro funciona intencional. de um outro nível, um outro É um patamar. esforço inteligente, não é aquela crença do esforço que tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. Gente, isso aí já foi, né? A gente tem acesso a conhecimentos que trazem que o esforço estratégico inteligente é muito mais produtivo, traz muito mais resultados do que você, de repente, fazer um esforço, trabalhar, às vezes, 24 horas por dia, comendo mal, dormindo mal, daqui a pouco tua máquina vai parar você. E aí você vai perder tudo, que você não vai conseguir manter o que você conquistou. Nem as questões físicas, nem a família, Exato. né? Então, é que se questionar, né? O que merece a tua atenção realmente? Então, quem cuida do corpo consegue ter a clareza de fazer boas escolhas, de entender o que é prioridade. Parece que é intuitivo, né? Quando você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, você tem acesso a uma bússola que te guia pelas melhores escolhas alimentares, ambientais, de conhecimento, de desenvolvimento pessoal. É impressionante. Agora, quando você não cuida, você fica meio perdido. Você fica na dúvida. E você é a roleta russa, né, da vida. E você vai por um caminho, você é mais enganado, você é passado para trás, você... É um negócio meio estranho, né, assim? É. Então, é muito sobre observar os sinais do que a vida traz, do que o corpo traz pra gente, né? Porque o nosso corpo fala o tempo todo. Ok. Sim, o meu marido, vamos seguir aqui na nossa sabatina. Sabatina. E o que é que pode mudar o jogo? Então, se chega lá uma paciente com sobrepeso, inflamada, com enxaqueca, dor crônica, né? A vida emocional caótica. O que é que pode realmente mudar o jogo dessa paciente? É o mesmo raciocínio com a obesidade que você trouxe no segundo episódio do nosso podcast, né? Quando a gente falou sobre obesidade. Tipo, as medicações, elas funcionam como se fosse uma muleta. Sim. As medicações vão ser bem importantes para poder tentar regular, do ponto de vista de mecanismo, vai tentar regular o funcionamento dos neurônios para fazer com que o primeiro objetivo é reduzir a frequência de crises. Isso é possível com medicação? Super possível. Então, com medicações eu consigo fazer uma pessoa que estava tendo 10, 15 crises por mês, às vezes mais, eu reduzir bastante. Cair para 4 crises, 5 crises. Além disso, além de melhorar a frequência de crises, a gente consegue melhorar a intensidade. Então, aquela crise que tinha uma intensidade gigante, um impacto gigantesco na qualidade de vida, com uma dor forte, precisava ir para pronto-socorro, com muita náusea, muito vômito, a gente consegue fazer com que ela seja mais fraquinha. E o terceiro objetivo, que a gente também consegue com o tratamento com medicação, é fazer com que a medicação para dor, aí sim, eu entro com remédio de dor, no dia que a pessoa tem dor. O remédio de dor ele passa a ter mais potência. Então, é comum um paciente que está num ciclo de dor, está tendo uma enxaqueca mal controlada, tendo crise com muita frequência, ela chegar no consultório e ela dizer assim, eu usava dipirona e passava, agora não serve mais. Aí eu passei para um Cefalive. Aí agora ele também não está mais servindo, não tá mais fazendo efeito. Por quê? Porque o processo inflamatório, o processo de disfunção dos neurônios estão tão grandes que aquela medicação desregulou tudo, não está fazendo mais efeito. Então, quando a gente regula a base, aquelas medicações elas voltam a ter uma potência melhor. Então, esse é um objetivo, tá? Que a gente consegue com medicação. Só que o meu principal objetivo é tirar a medicação. O meu principal objetivo é tirar o paciente das crises, regular a frequência de crise, devolver a qualidade de vida dele, mas o meu objetivo final é tirar a medicação. Para fazer com que, através da mudança do estilo de vida dele,
o estilo de vida dele por si só já controla a doença. Sono de qualidade, alimentação, bons Gente, hábitos. tudo volta pra Tudo volta base. para a base, exato. Então, tipo, aí a gente tem que fazer Dieta anti-inflamatória. dieta O que vai mexer com jejum inflamação, cai bem também. regular a parte metabólica, regular sono, regular a parte emocional, Emagrecer. fazer atividade física. Atividade física é bizarro. É. A atividade física, na pessoa que tem enxaqueca, quando ela começa a fazer atividade física, o tratamento vai para um outro nível. O aeróbico, o anaeróbico, Principalmente os dois. o aeróbico. O aeróbico. Principalmente o aeróbico. Vai para outro nível. Eu já tive teve uma paciente bem emblemática, que a gente chegou a demorar uns 4 a 5 meses para ela poder começar a ter benefício com a medicação. Então eu tenho que explicar bem para o paciente, quando ele chega bem no fundo do poço, que vai demorar, porque o paciente ficou anos com a dor de cabeça mal Sim. controlada. E não tem como controlar rápido. A gente consegue reduzir o impacto rápido, mas assim, para chegar numa Isso qualidade é bom de vida senso, né, mesmo, gente? demora um tempo. Com a sua saúde, o tanto de tempo que você negligenciou ela, isso gera frutos. A gente tem que ser maduro. Porque a gente às vezes vê pessoas chegando no consultório, estão com 30 quilos acima do peso ideal, e elas querem emagrecer e sair tudo em 1 mês, 2 meses. Exato, Cadê o bom senso? exato. Não é isso? Porque tudo que vem rápido, vai rápido. Você consegue sim ter muito bons resultados com estratégias poderosas como o jejum, com uma dieta baixa em carboidratos, como medicações se você tiver indicação, sendo que é um processo, as fases precisam ser vividas, os passos precisam ser dados. E o mais legal é que você vai se descobrindo, aquela história do autoconhecimento também, né? Isso envolve em tudo. Então, quando você tem entendimento de curto, na verdade de médio e longo prazo, tudo muda. E você passa a ter esse olhar para outras áreas da vida. Exato. Não é assim? Exato. O mais legal é isso. Você extrapola os ganhos que você vai ter na sua saúde. É como se... Pensa que a tua saúde, teu corpo físico, é uma alavanca. É um pilar alavanca. Ele estando 100%, você indo atrás de 100%, na verdade, vai alavancar todas as áreas da sua vida. Tua saúde emocional, familiar, financeira, E o profissional. legal é que, tipo assim, quando a pessoa ela cuida da saúde, quando ela começa realmente a ter uma qualidade de vida e o cérebro dela vai para um outro nível de funcionamento, Sim. isso as pessoas precisam experimentar isso. É. As pessoas precisam ter tipo assim, experimente. Que existe essa possibilidade. Por que esse nível existe de performance. tanta gente chegando no meu consultório dizendo, eu acho que eu tenho TDAH? Cara, quando você vai ver, na verdade, tipo assim, tem vários fatores que estão afetando aquela atenção, aquela qualidade de atenção. E a primeira função do cérebro que se altera quando existe alguma coisa colaborando para uma saúde de má qualidade é a atenção. Então, quando a pessoa cuida da saúde, o cérebro vai para um outro nível de funcionamento. Imagina, capacidade de gerar ideias, Clareza mental, capacidade de resolver problemas, capacidade de ser desenrolado. O nível de produtividade vai para outro nível porque você começa a ter energia. Sim. Então você gera mais dinheiro. Sim. Você gera mais felicidade. Você é mais corajoso. É algo que é construída. Você é mais ousado. E você começa a ter entendimento, você começa a ter mais conexão com Deus, você começa a ter entendimento de propósito, você começa a ter entendimento de que existe um motivo para você estar na Terra. E aí você começa a ter entendimento de que a tua saúde, ela é um mecanismo para você, é um meio para que você manifeste o teu propósito na Terra. Sim, para você criar. Exato, exato. É isso. E o que mais que você quer saber? Maravilhoso. Eu acho que eu tô satisfeita. Não, eu tô bem assim. Nossa, não tem tanta coisa pra gente falar agora que tá com meia hora de podcast. Não, meu amor, mas o principal você já falou. Falamos sobre fisiopatologia, falamos sobre o que não fazer, falamos sobre questões comportamentais, tratamento, você falou. Quer falar das medicações mais modernas? Sobre da enxaqueca? Voltando aqui um pouquinho, né? Sobre prevalência, né? Ela é muito mais comum em mulheres, a enxaqueca. Sim. Bem mais comum em mulheres. Fala a questão da menopausa, né? Que às vezes pode reduzir a frequência. Pode reduzir, sim. Porque é comum a enxaqueca ela piorar no período da menstruação. Né? Exatamente porque você tem uma alteração dos hormônios femininos cíclico. Né? Existe uma queda de progesterona e estrogênio no final do ciclo menstrual. A mulher descama, menstrua, e naquele período ela vai ter uma chance maior de ter dor de cabeça e enxaqueca ou piorar a enxaqueca que já existe, por oscilação hormonal. Por isso que quando a mulher entra numa menopausa, aqueles hormônios eles ficam estáveis.
E isso faz com que a enxaqueca ela melhore. Também melhora no período da gestação. Da gestação existe uma estabilidade hormonal, então muitas mulheres melhoram a enxaqueca sozinha na época da gestação. Então, os hormônios femininos influenciam na dor. Olha aí, mais uma vez a conexão entre endócrino e funcionamento cerebral. Sim. Né? Existe uma conexão Estamos total. conectados em todos os níveis, príncipe. Exato. Pois é. Então, mais uma vez, essa perspectiva, por isso que eu estudo muito endócrino, né? Porque tem uma relação direta com o É funcionamento do cérebro. neuroendócrino, né? A vida Exato. é neuroendócrino. A vida é neuroendócrina, exato. Quem Exato. rege Quem a rege todo o orquestra corpo. são os hormônios, né? Exato, exato. Então, é bem mais comum em mulheres. Com relação a tratamento, como eu falei, né? Existe o tratamento do sintoma, que é quando eu vou usar remédio para dor, né? E aí existe os mais variados analgésicos, né? Dipirona, Neosaldina, mas existem medicações até melhores, como os triptanos, são medicações melhores, é uma classe de medicação. E existe o mais importante, que são medicações para a gente fazer com que a dor de cabeça reduza a frequência, a intensidade, e fazer com que os remédios de dor ele tenham mais potência. Ou seja, eu vou tratar a doença. Eu vou fazer com que a doença fique controlada. E aí tem várias medicações. Durante muito tempo, a gente começou a pegar emprestado medicações de outras doenças. Por exemplo, a gente foi observando ao longo do tempo que pessoas que usavam alguns remédios para tratar pressão, elas também melhoravam da enxaqueca. A gente foi observando que algumas pessoas que usavam remédio para tratar uma epilepsia, elas melhoravam da enxaqueca. Então, começou-se a ter aquele olhar, poxa, será que essa medicação de algum modo beneficia a enxaqueca? E aí começou-se a haver trabalhos, estudos e tudo, e sim, a gente percebeu que várias medicações como antidepressivos, alguns antidepressivos, algumas medicações para tratar epilepsia, algumas medicações que tratam hipertensão, são medicações que acabam melhorando os mecanismos do cérebro que ficam alterados na crise de enxaqueca. Então a gente consegue tratar com essas medicações. Exemplo, topiramato, né? O beta-bloqueadores, que é uma classe de medicação que a gente também usa para tratar pressão, como metoprolol, atenolol. Entra como profilaxia, né? Entra como medicações profiláticas. Alguns antidepressivos, como E suplementação, venlafaxina. magnésio. O Coenzima magnésio, Q10. o magnésio, ele tem um efeito analgésico. Olha que interessante. Olha, Tipo, interessante. uma paciente que chega num pronto-socorro e ela tem alergia a várias medicações. Quando a gente pode usar o magnésio para poder tratar a dor, a crise da enxaqueca, tá? Existem algumas suplementações que trazem benefícios, como a riboflavina. A gente sabe que é uma vitamina do complexo B. Essa vitamina, ela também tem um efeito preventivo. Você usa a riboflavina e isso diminui a frequência e intensidade das crises, tá? Então também tem um benefício. Mas o mais importante é mudar o estilo de vida. Sim. E o que é mais legal a gente trazer aqui para eles, porque às vezes as pessoas querem fórmulas, medicações, né, para aplicar e tudo mais. Não existe um protocolo geral, existe o seu protocolo. Não é isso? Então, quando você procurar um neurologista para tratar a sua dor de cabeça, ele vai avaliar você por completo, vai entender quais são os seus padrões, os seus gatilhos, vai avaliar o diário da dor, né, para ver a cronicidade, a intensidade disso, e tudo isso muda a conduta médica. Exato. Junto a isso, ele vai orientar provavelmente você mudar seu estilo de vida. Isso envolve sono, alimentação mais anti-inflamatória, rica em vegetais, né, em antioxidantes, fitoquímicos, comida de verdade, carnes, ovos, enfim. Tudo isso que a gente já sabe que é o que realmente traz nutrição a nível celular e desinflama a gente. Evitar processados, o sono mínimo aí 7 a 8 horas por noite, né, assim? Exato. E não é só a questão do horário, é ver se você entra em profundidade nesse sono, né? O sono, a qualidade do sono não é só quantas horas você dorme. É o nível de qualidade, de profundidade, o nível que você acorda descansado no outro dia. Isso também tem a ver com higiene do sono, outros problemas tem que investigar a apneia do sono. Então, tudo isso faz parte da consulta médica que teu neuro vai te ajudar. Então, gente, parem de ficar postergando saúde, procura ajuda médica se esse é um problema que você vive. Não é normal viver com dor, não é normal estar direto no pronto-socorro, não é normal se automedicar, inclusive. Né? Como eu falei, as pessoas elas precisam experimentar O que é uma vida sem dor? uma vida onde o cérebro funciona bem. Funciona, uau. Ter esse entendimento, tipo, experimentem, que aí vocês vão ver realmente que vocês não vão querer mais
usar vida, né? alimentos ou toxinas, drogas, álcool, cigarro, que prejudicam aquele funcionamento do cérebro. O nosso corpo ele é bizarro quando ele funciona bem. Tipo assim, a nossa capacidade de gerar, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de resolver problema, a nossa capacidade de sentir. Até as emoções ficam regulares. Por isso que é difícil por isso que a enxaqueca ela piora, tem uma tendência a ser pior o tratamento numa pessoa que tem um transtorno de personalidade, por exemplo. Porque aquele cérebro de base, de fábrica, Já é adoecido. ele é um cérebro que ele funciona numa frequência diferente, falando de uma forma simples, né? Então, tipo, por exemplo, uma personalidade emocionalmente instável, né? Eu vou ter muito mais dificuldade em tratar, mas também tem tratamento. É algo que também tem tratamento, né? Então, a gente está falando sobre questões gerais, né? Sobre... E low carb, melhora a enxaqueca com low carb? certeza. Porque low carb você vai comer o quê? Comida de verdade. Gente, Com entenda que certeza, low carb porque é comida de você verdade. retirando carboidrato, como eu te falei, né? Tipo, O como a gente glúten já pode ser falou, inflamatório. 88% das pessoas, isso nos Estados Unidos, né? Estão com o metabolismo quebrado. Então, Sim. pessoas que têm um metabolismo disfuncional vão ter benefício de consertar esse metabolismo reduzindo carboidrato. Então, consertar o metabolismo é uma base. Quando Então, ele por traz isso que a pessoa acaba carboidratos tendo aqui, benefício. entendam de forma prática. Pães, bolos, biscoitos, doces, os processados principalmente. É assim? Exato. E que nada mais é do que o quê? Você passar a comer o que está na peixaria, no hortifruti, no açougue, no Exato. sacolão. Que são comidas que foram criadas por Deus para a gente comer. Né? Então, Deus nos criou a máquina e deu combustível. Quando que as doenças começaram a aparecer? Quando a gente começou a subverter esse combustível, trocar por um combustível de qualidade pior. Embora traga um prazer que é fabricado, um prazer que é fake, um prazer que é momentâneo, rápido. Não é aquele prazer da recompensa adiada, né? Que é realmente uma outra forma, que passa a ser realmente a felicidade, né? No mundo moderno, as pessoas entendem prazer como algo fugaz, né? Algo associado muito aos desejos da carne. Uma bebida, um cigarro, uma droga, pornografia, comida, fast food, tudo isso são prazeres que ativam o nosso sistema de recompensa rápido, mas que não trazem estrutura, não trazem significado. É um sopro que dá e passa. E aí você tem que se questionar até que ponto vale a pena viver, né, ter hábitos conectados com esses prazeres que estão te adoecendo, trazendo mais dores, não só de cabeça, mas articulares e da alma também, né? Exato. Você vai quebrando a sua máquina com esses comportamentos. Então, a enxaqueca aqui entra como uma doença que é piorada por um estilo de vida moderno, onde se dorme mal, onde se é muito estressado, onde não se consegue ter maturidade emocional, onde se come mal, onde se bebe pouca água, onde se muitos vícios, Por isso que muitas quando o paciente opções. chega, tem muita coisa, né? A gente lista Muita vários coisa. problemas, porque um problema E vai a gente vai alimentando o um por outro. vez, né? Um A por pessoa vez. vai gerando um ciclo de feedback, né? Um problema vai alimentando o outro. Se eu tô triste, eu vou comer mal. Se eu como mal, eu ganho peso. Se eu ganho peso, eu quebro meu metabolismo. Se eu quebro meu metabolismo, meu cérebro funciona ruim. Se meu cérebro funciona ruim, minha tristeza lá do Aí eu início como piora mal. mais ainda. Aí eu como mal de novo, aí eu Aí durmo. pronto. Aí eu ganho peso. Aí se eu ganho peso, o meu sono piora. Eu começo a ter Aí apneia. eu mereço. Aí eu acordo irritado e o meu trabalho é uma merda, é uma droga. Eu não Aí eu gosto do trabalho. Aí mereço. eu chego no final do Dia, bebida, comida. É ciclo assim. vicioso. Enquanto você... Por isso que vocês têm que procurar médicos que têm um compromisso muito mais forte com a promoção de saúde do que com tratar doenças. Porque é diferente, Com é bem certeza. diferente. Tratar doenças eu vou pensar apenas na medicação, que é super importante. Medicação, ela é só que eu tenho que enxergar a medicação como sendo uma muleta. Uma muleta que vai me ajudar a mudar o meu estilo de vida. Tem doenças que realmente precisam usar medicação para sempre. Existe isso. Por exemplo, epilepsia. Mas, honestamente, Existe. pode ser a minoria quando você entende que as principais doenças do mundo moderno é pelo estilo de vida É pelo ruim. estilo de vida. Exato. Entendeu? Exato. Isso acontece, que ele falou, mas é a minoria, gente. Exato. Quando você muda comportamento, as principais doenças, sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, esteatose, gordura no fígado, né? Esteatose, o que mais? Nossa, a Enfim, apneia do sono apneia já do vai melhorar com sono, a melhora do peso. reduz o risco de cânceres. Você consegue reverter isso. Olha, demência, né? O Exato. Alzheimer. Você Exato. consegue reverter isso mudando o comportamento alimentar, de sono, movimento. A minoria vai precisar para a vida inteira de remédio. É a minoria mesmo. Agora, se você não muda o comportamento, a maioria vai precisar de remédio a vida toda. Que é o que a gente Exato. vê. Né? A gente vê pacientes com 70, 80 anos
que às vezes chega no consultório usando 10 classes de medicação, 10 o quê? 15 classes de medicações, porque não Porque muda ele estilo vai de para vida. vários médicos, cada um vai Cada um passar o seu. prescreve o seu remedinho e E ninguém às orienta vezes o que tem tem que doenças mudar. que a raiz da doença, ela é a mesma. Tipo assim, a É. síndrome metabólica. Vai ter repercussão da enxaqueca, que vai piorar, vai ter repercussão, vai ter a obesidade, vai ter a pressão, aí vai pro cardiologista. Aí depois essa pressão alta começa a mexer no coração, começa a gerar arritmia, mas tudo foi uma origem só. Tudo foi um problema só. Olha que para exemplificar isso que você falou, lembrei de um paciente meu com obesidade grave. Ele já eliminou quase 20 quilos. E eu consegui tirar quase todos os remédios da pressão dele. Ele começou a ter tontura. Doutor, eu tô me sentindo tonto. Quando fui ver a pressão 10,6. Aí vamos tirar o remédio da pressão, é o melhor né? momento da consulta, né? Tá Desprescrever. entendendo? Por que eu consegui tirar remédio de pressão? Porque ele eliminou gordura corporal. Menos gordura, menos inflamação crônica, menos resistência à insulina, menos pressão. A pressão cai, tende a normalizar. Então, busquem médicos com essa visão 360, gente. Que entrem com medicação se você tiver indicação sim, mas que te orientem a como mudar comportamento e que fale que aquilo pode ser revertido. Essa história não tem cura? Calma lá, será que não tem mesmo? Será que é pra vida toda mesmo? Sabe? Então se questione. Muita coisa é pra vida toda porque você não tá querendo mudar de vida. Isso. E aí tudo bem, é uma escolha, mas você precisa ter o direito de escolher. Você Precisa ter saber o pra direito escolher. de que se você Isso. mudar a sua vida, o que você come, como você enxerga a vida, se movimentar mais, se mudar o estilo de vida, você certamente vai reduzir muita quantidade de medicação. Com certeza. E é isso, gente. Que episódio incrível. Nós somos uma dupla que eu nunca vi. Exato. Palmas pra nós. Você já viu, já. Palmas, Emerson. Palmas. Gente, é isso. Mais um episódio do Araruna Cash. Espero que a gente tenha contribuído para que você tenha entendimento. Não, com certeza a gente contribuiu, espero. Não foi não, Emerson? Eu aprendi nesse podcast, eu sempre aprendo. Você é incrível, maravilhoso. Você também é incrível. Até o próximo podcast, meus amores. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até a próxima.